Olá, seja bem-vindo ao nosso Antes de Mais Nada. Esse é o nosso tempo devocional que nós nos reunimos para falar com Deus, para ouvir Deus, lermos a Sua palavra e orarmos ao nosso Pai. Hoje nós queremos falar sobre cura, mas não uma cura física simplesmente, não apenas uma cura das emoções, ou até mesmo uma cura espiritual. Hoje nós queremos falar sobre a cura da família. Nós sabemos que a família tem sido atacada de uma maneira tão inescrupulosa pelo nosso inimigo, que tem movido toda uma cultura, parte da sociedade, tem atacado os valores mais primordiais, mais basilares da família. Então nós estamos sobre esse ataque ferrenho, armas de grosso calibre contra as nossas vidas. Nós queremos falar sobre voltar os nossos corações aos corações da nossa família. Como nós podemos nos converter, ou seja, nos convergir, voltarmos, porque a impressão que há é que boa parte das famílias, não todas, mas boa parte das famílias, cada um dos seus integrantes, seus participantes, dos membros dessa família, estão andando por caminhos opostos, cada um correndo atrás de alguma coisa. Não há convergência, ou seja, porque cada um está rumando em uma direção, os seus caminhos são diferentes, os seus objetivos são diferentes. As famílias, as pessoas, os membros participantes da família, cada um está correndo atrás de si mesmo ou para si mesmo. E para fazermos esta reflexão hoje, nós vamos ler Malaquias, o livro do profeta Malaquias, lá no Antigo Testamento, no capítulo 4, e nós vamos ler o verso 6, apenas o verso 6, e diz assim: Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. O texto está dizendo que Jesus, aquele que seria enviado da parte do Pai, o Filho de Deus, o Deus Filho, quando ele fosse enviado, ele converteria, ele convergeria, ele traria o coração dos pais e dos filhos novamente juntos. Corações dos pais convertidos aos seus filhos, corações dos filhos convertidos aos seus pais. Jesus já veio e ele agora capacitou, ele curou toda a separação, ele curou todo o distanciamento. Ele perdoou todos os pecados. Ele é aquele que trouxe uma total e completa cura para os relacionamentos familiares, pais aos seus filhos. Aqui nós podemos falar em duas perspectivas: pais, no sentido do pai, homem, o sacerdote da casa, aquele que ali representa a presença de Deus, o Pai, nas famílias e nas casas. Ou podemos falar dos pais enquanto pai e mãe. Mas hoje eu queria trazer uma palavra para os pais, para os homens. Não que as mães não possam também entender que essa palavra vale, mas eu quero trazer uma responsabilidade a nós. Essa responsabilidade paterna, essa responsabilidade masculina, essa responsabilidade sacerdotal que está sobre as nossas vidas, que foi colocado por Deus em nós. Nós não podemos fugir disso, nós não podemos negligenciar. A paternidade é algo extraordinário, mas de uma responsabilidade enorme, que tem muitos que estão deixando para lá, que estão abrindo mão disso. Um pai verdadeiro não é aquele que apenas gera filhos naturais, humanos, da sua capacidade de engravidar uma mulher.
Mas um pai verdadeiro é aquele que converte os seus corações dos seus filhos. Um pai verdadeiro é aquele que é um homem com H maiúsculo, que realmente desempenha o seu papel e a sua função em casa. Por exemplo, quando nós nos lembramos da história do filho pródigo, aquele filho mais moço que deixa a sua casa, que vai para outros lugares, aquele filho que chega para o seu pai e pede parte da sua herança, e esse pai, ele dá a herança para o seu filho, aquilo que cabia a ele, e ele vai embora. Esse filho que gasta todo o seu dinheiro, desperdiça toda a sua herança, vivendo de maneira desajustada, perdida, até que ele acaba com toda a sua herança, com todo o seu dinheiro, e termina a sua vida naquele momento comendo, ou querendo pelo menos comer comidas que dava-se aos porcos, até o dia que ele cai em si, até o dia que ele se arrepende de tudo isso e decide voltar para casa. Como o pai recebe esse filho? Esse pai que todos os dias esperava o seu filho voltar. Aquele pai que amava o seu filho, apesar das escolhas equivocadas. Aquele pai que quando o filho volta, ele abraça, beija, faz festa, troca as roupas imundas, sapatos novos, o anel, que representa a filiação. Hoje, os pais estão muito ocupados. Os pais estão dedicando pouco aos seus filhos. Hoje, a nossa cultura está invertida. Nos nossos dias, nós usamos as pessoas para ter as coisas. As coisas são para ser usadas e as pessoas para serem amadas. Mas a cultura vigente, atual, inverte. Hoje, as pessoas estão usando de outras pessoas para ter alguma coisa. Os pais estão ocupados demais. Os pais buscam as coisas materiais e esquecem os seus filhos, que é o mais importante. Lá em Salmo 127, versículo 3, diz que a nossa herança são os filhos. E às vezes muitos estão achando que a herança é bens. Estão trabalhando loucamente para deixar a herança, bens, patrimônio, dinheiro. Quando na verdade, o verdadeiro patrimônio, a verdadeira herança, são os filhos de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que os pais não podem deixar para os seus filhos herança, não é isso. Eu estou dizendo aquilo que é o objetivo de vida. O objetivo de vida não é que as coisas, que os bens, que o patrimônio, que o dinheiro vire herança, mas os nossos filhos são a melhor herança que nós temos. Na ausência, na negligência, e até mesmo em alguns casos do abandono, muitos pais querem dar presentes para justificar a sua ausência. Os nossos filhos não querem presentes, mais do que a presença dos pais. Nós precisamos tomar uma decisão em nossas vidas, de converter os nossos corações aos nossos filhos, à nossa família. Muitos de nós temos, às vezes, sofrido com as escolhas que os filhos fizeram, com as opções, com os caminhos que eles tomaram. Mas nós temos que lançar mão, ou seja, nós temos que buscar na palavra de Deus promessas. Provérbios, o livro dos Provérbios, capítulo 22, verso 6, tem uma promessa para a sua vida, tem uma promessa para a sua família, tem uma promessa para os seus filhos.
Se você tem filhos, talvez você ainda vai ter filhos, há uma promessa sobre a sua vida, que diz: ensine a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine sua família, os seus filhos, os caminhos do Senhor. Porque a semente estará plantada. A semente estará lá. E pode ser que mesmo na velhice, eles nunca deixarão os caminhos do Senhor. Nós não podemos terceirizar a educação, a presença, o coração dos nossos filhos. Às vezes nós terceirizamos os nossos filhos à escola, às vezes nós terceirizamos os filhos à igreja. Não. Filhos, família não se terceiriza. É nossa responsabilidade. É sua responsabilidade. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar por você. Talvez você ainda não é pai, talvez você não é mãe, ou talvez já seja, mas você será. E você guarde essa palavra no seu coração, porque isso é palavra de Deus. Porque há um risco que nós estamos correndo. Há um risco que a nossa geração está correndo. A sociedade, a humanidade corre um risco quando nós negligenciamos os nossos filhos e a nossa família, que é o final do verso 6, que diz: para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Deus faz um alerta, que diz que nós precisamos converter, entregar, derramar os nossos corações uns aos outros, na nossa família, aos nossos filhos e aos nossos pais. Porque caso contrário, vai haver maldição na terra. Entregue, converta o seu coração, a sua família. Vamos orar? Feche seus olhos, se você puder. Pai, muito obrigado. Obrigado, Deus, porque Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, quando Ele veio, Ele nos deu não apenas a possibilidade, mas uma orientação clara de converter os nossos corações aos nossos filhos e converter os nossos corações aos nossos pais. Obrigado, Deus, porque a Tua infinita misericórdia nos alcançou. E agora nós podemos dedicar fielmente a nossa casa, a nossa família e aos nossos filhos. Pai, sabemos que precisamos trabalhar, trazer o sustento, o pão nosso cada dia para as nossas casas e as nossas famílias. Mas o mais importante não são os presentes. O mais importante é a nossa presença completa, integral, plena aos nossos filhos e às nossas famílias. Nos ajude, nos auxilie, Espírito Santo de Deus, nos auxilie a sermos os pais que precisamos ser, os filhos que precisamos ser, para que sejamos abençoados e não amaldiçoados, para experimentarmos bênçãos sem medidas do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado, muito obrigado. Nós oramos, agradecemos, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Um dia maravilhoso, um dia lindo, um dia abençoado e uma semana cheia de vitórias. Nos encontramos aqui na nossa próxima devocional.